Olá! Hoje a gente vai explorar uma das passagens mais curiosas do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 11, a história de Jesus e a figueira. Sabe, à primeira vista é uma cena um pouco estranha, que deixa a gente coçando a cabeça. Pois é, essa é a pergunta que fica no ar, né? Por que Jesus amaldiçoaria uma árvore? Parece um gesto de raiva, meio desproporcional. Mas e se a história não for exatamente sobre uma árvore? E se tiver algo muito, mas muito mais profundo acontecendo ali? É isso que a gente vai investigar agora. Quando a gente lê essa passagem pela primeira vez, os eventos parecem meio soltos. A figueira, depois a expulsão dos vendedores do templo, aí um ensinamento sobre fé. Parece que uma coisa não tem a ver com a outra. Mas, quando olhamos mais de perto, uma mensagem super coerente começa a aparecer. A chave é entender que não estamos lendo um relato puramente literário. Ok, vamos direto ao ponto. A análise que a gente traz aqui mostra que essa narrativa é, na verdade, uma representação simbólica muito poderosa. Pensa nela como um diagnóstico do estado espiritual da igreja daquela época. A figueira é como se fosse o paciente, e o que acontece com ela revela o que estava acontecendo por dentro. E para decifrar essa história, a gente precisa de uma chave. Essa chave é o que chamam de sentido interno da palavra. É um jeito de olhar para além da letra do texto para entender as realidades espirituais que essas histórias querem nos contar. E a ferramenta que abre essa porta é a chamada doutrina das correspondências. A ideia é bem simples, na verdade. Cada elemento da natureza que aparece na Bíblia, uma montanha, uma semente ou, no nosso caso, uma árvore, tem um significado espiritual correspondente. É quase como aprender uma nova língua, a língua dos símbolos. E aqui, olha só, a gente já tem a primeira grande peça do quebra-cabeça. A figueira não é só uma figueira, ela simboliza a igreja. Mais especificamente, a igreja no seu aspecto mais visível, sabe? O conhecimento das verdades, das doutrinas. Beleza. Com essa chave em mãos, vamos agora decodificar os outros símbolos da história. Cada detalhe vai ajudar a gente a pintar um quadro bem completo do estado espiritual que Jesus encontrou naquele momento. Agora que a coisa fica interessante de verdade, veja como tudo se encaixa. A figueira é a igreja. As folhas, que dão aquela aparência de vida, de saúde, representam as doutrinas, o conhecimento religioso. Mas os frutos são o mais importante. São as boas obras, aquelas que nascem do amor, da caridade. Então, quando o texto diz que Jesus teve fome, não era uma fome física, de comida, era uma fome espiritual. Ele mesmo disse em outra passagem, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele ansiava por encontrar o bem de verdade, a caridade em ação, sendo praticada pela igreja. Com todos esses símbolos decifrados, a história muda completamente. Não é mais sobre um lanche que não deu certo, é sobre uma avaliação espiritual profunda. Jesus se aproxima da igreja e faz um diagnóstico. E o diagnóstico é bem claro. A figueira estava cheia de folhas, ou seja, a igreja tinha suas doutrinas, seus rituais, muito conhecimento, uma aparência religiosa super vibrante, mas na hora de procurar por frutos, por bondade genuína, por amor ao próximo, Jesus não encontrou nada. Era uma fé só de fachada, espiritualmente vazia, estéril. E a própria narrativa nos dá a prova disso. Logo depois do episódio da figueira, Jesus entra no templo. E o que ele encontra lá? Não era um lugar de oração, mas um verdadeiro centro comercial. Isso ilustra perfeitamente a condição da figueira. O coração da igreja estava focado em interesses próprios e não na caridade. O templo, que deveria ser o centro da vida espiritual, tinha virado um lugar onde o sagrado era vendido, um lugar de intrigas internas e de puro interesse pessoal. Isso só confirma que a esterilidade da figueira não era algo superficial. O problema vinha desde as raízes. Sendo assim, a tal maldição não é um ato de vingança. É uma declaração, um julgamento espiritual. Significa que qualquer bem que pareça vir de uma fé sem amor genuíno, na verdade, não é um bem. É algo que não alimenta a alma e, por isso, ninguém mais coma fruto de ti. Mas a história não para no diagnóstico, claro. O Senhor sempre aponta para a cura. A segunda parte da passagem muda o foco do problema para a solução, oferecendo um caminho de regeneração espiritual. Quando Pedro, espantado, aponta para a figueira seca, a resposta de Jesus é direta: tende fé em Deus. No sentido interno, isso é um chamado para ir além da aparência das coisas. É um convite para crer na palavra
E, o mais importante, viver de acordo com seus ensinamentos. Essa é a base para começar a produzir frutos de verdade. E aí vem aquela parte famosa sobre mover montanhas. O que são essas montanhas? Simbolicamente, são os nossos males, as falsidades que estão bem enraizadas dentro de nós. São aquelas barreiras de egoísmo e amor próprio que bloqueiam o bem e a verdade de Deus em nossas vidas. A fé verdadeira é o poder que pode remover esses obstáculos. E o ensinamento todo culmina na instrução mais importante, o perdão. O perdão é a expressão máxima da caridade. É exatamente o fruto que estava faltando na figueira. Sem o perdão, o nosso solo espiritual fica duro, incapaz de produzir qualquer coisa de valor. E assim, uma história que parecia bem estranha se revela uma lição profunda e que vale para qualquer tempo. Ela nos força a olhar para além das aparências, para além do conhecimento, e fazer uma pergunta fundamental. A fé que a gente professa está se manifestando só em conhecimento e aparência, apenas folhas, ou está produzindo o verdadeiro alimento da caridade, das boas obras e do perdão? Em outras palavras, a nossa fé está produzindo folhas ou está produzindo frutos?